Potência. Resistência. Racismo. Força. Elas. Informação é o caminho na busca por igualdade e liberdade. Olá, mulherada da comunidade Zap Delas. Estamos aqui para o nosso segundo encontro para falar sobre um tema muito importante, que é o racismo. Eu trouxe aqui hoje para conversar com a gente Ive, e eu gostaria que você se apresentasse, Ive. Gente, mulherada do Zap Delas. Eu sou Ive Santiago, uma mulher negra, baiana, vim para São Paulo com 24 anos, hoje tenho 51, um filho de 15 anos, sou advogada e sou uma ativista por uma educação antirracista em todo o Brasil, em todas as escolas públicas e particulares, mas com um foco maior nas escolas particulares. Então, resumindo a minha trajetória, é basicamente isso. Então eu gostaria, Ive, que você explicasse pra gente o que é racismo e quais são as raças consideradas na nossa realidade. Bela, olha só. Em poucas palavras, porque ao longo da conversa a gente vai explicar melhor o racismo, porque ele é muito mais fácil de você explicar com exemplos práticos, né? Mas, em linhas gerais, o racismo é uma forma de discriminação do ser humano em relação ao outro por conta da sua raça. E no Brasil a gente tem, pelo IBGE, ou seja, usando uma fonte oficial, nós temos a raça negra, a raça branca, a raça indígena e a amarela. A raça negra, ela se divide em duas características, o preto e o pardo. Então, dentro do conceito raça negra, nós temos o preto, que são as pessoas retintas, e o pardo. Eu, por exemplo, sou uma mulher negra parda, por conta da miscigenação, que é um traço demográfico, social do nosso país. Então, basicamente é isso. E o que explica o racismo? Olha só, é difícil falar do racismo sem falar do passado. O racismo, ele é um instrumento utilizado socialmente. Então, quando eu falo socialmente, eu não estou falando só de um indivíduo em relação ao outro. Eu estou falando de uma estrutura maior. Ele sempre foi um instrumento de exclusão com fins econômicos. Por quê? Porque no Brasil, lá atrás, quando os portugueses tomaram as terras brasileiras dos índios, os portugueses precisavam de uma mão de obra. Uma mão de obra barata. E, nesse caso, uma mão de obra gratuita. Só que como é que você convence as pessoas a explorarem outras sem pagá-las? Como você convence que isso é natural? Usar de violência para explorar o trabalho alheio. Através de um mecanismo ideológico, um pensamento de que o outro não é uma pessoa, o outro é um objeto. E aí, por conta disso, o racismo foi utilizado no passado pelos europeus para ter esse benefício econômico, utilizando a mão de obra gratuita para conquistar, explorar, tirar recursos do Brasil, da América Latina como um todo, porque foi um movimento que não atingiu só o Brasil. A escravidão de pessoas negras trazidas da África foi um movimento que expandiu por toda a América Latina, praticados por europeus. Então, basicamente, é o que explica o racismo. E, na verdade, o racismo decorre da escravização. Então, ele é uma coisa secundária. Ele vem depois da escravização. Tá. Dessa coisa de submeter pessoas, transformando essas pessoas em objetos. Em objetos. Okay. Né? Naturalizar essa violência. Então eu gostaria que você explicasse como é que isso acontece. Olha, o racismo, ele é mais fácil de ser explicado na prática. E nada mais prático do que falar em números no Brasil hoje. Onde a gente pode encontrar o racismo em números? Em linhas gerais, nós temos 56% de pessoas negras no Brasil. Ou seja, isso é mais da metade dos brasileiros. Mais da metade são pessoas pretas e pardas. Em termos gerais, se a gente não tivesse o racismo, num fluxo natural, a gente estaria com esses 56 pessoas ocupando todos os espaços da sociedade, né? Seria o que seria natural, mas não. Por conta do racismo, antes de chegar nesse ponto, eu queria também dizer que desses 56, na verdade, o maior grupo
demográfico, o maior grupo de pessoas no Brasil são das mulheres negras. Então, temos 56% de negros no Brasil, 28% de mulheres negras. É o maior grupo que tem. Então, se a gente fosse seguir um fluxo natural, essas mulheres negras estariam ocupando todos os espaços. Mas onde a gente encontra essas mulheres negras hoje em dia? 65% das empregadas domésticas do Brasil, 65% são negras. Mas 3% das lideranças femininas são negras. Ou seja, de um lado eu tenho 65% de mulheres negras ocupando a posição de empregadas domésticas e do outro eu tenho 3% de mulheres negras ocupando as lideranças em empresas públicas e privadas no país. Uma diferença enorme, né? Enorme. De um lado, eu tenho 70% dos encarcerados são negros, mas eu tenho 4% de líderes negros. Por que os negros estão muito mais presentes em situações precarizadas do que em lideranças, se a gente é 56% da população? Então, é uma pergunta que só se explica a partir do racismo. E esse racismo não é aquele praticado só por pessoas, indivíduos, mas é um racismo muito maior que colocou os negros nessa posição social de só ocupar lugares precarizados, posições de subalternidade, posições que são mal vistas na sociedade. Então, o racismo em números pode ser explicado dessa forma. Gente, eu queria fazer só um esclarecimento importante aqui. Toda a minha fala ela vai estar estruturada a partir do racismo praticado contra pessoas negras, que é aquele racismo mais evidente, mais constante e mais evidente, porque estamos falando de 56% da população. Em relação às pessoas indígenas, há também racismo, há também discriminação, mas o foco da minha conversa hoje é o foco em relação às pessoas negras, inclusive porque eu ocupo o lugar social de mulher negra. Eu não tenho nem competência para falar sobre racismo contra pessoas indígenas, porque há todo um mecanismo social para a prática desse racismo, que se expressa de outra forma por conta do mecanismo da exterminação, do extermínio de pessoas indígenas no país, que é também histórico, mas que precisa ser tratado com muito cuidado, inclusive por pessoas especialistas. Então agora, Ive, eu gostaria que você explicasse como essa discriminação ela é praticada. Olha, Bela, a gente tem no Brasil 2 tipos de discriminação. 2 categorias. Aquela discriminação, aquele racismo praticado por pessoas, entre pessoas físicas, falar assim, em termos mais coloquiais, assim. Que é aquele racismo que a gente conhece assim de cara. Que é alguém na escola que chama a sua filha negra, cabelo de bombril. É quando alguém quer que você obrigatoriamente assuma uma estética embranquecida. E aí eu vou contar uma experiência pessoal, porque o meu cabelo é um cabelo natural, eu não uso química, nada. E eu, quando fui ocupar uma posição numa empresa, eu estava almejando uma outra posição, né? Eu era coordenadora jurídica de uma empresa. Mas em um dado momento eu estava almejando uma posição maior, como qualquer pessoa. Mas, uma vez, uma pessoa veio para mim e falou: Ive, olha, você quer muito ser gerente, você é uma pessoa muito inteligente, mas eu acho que para ser gerente você tinha que fazer uma escova no cabelo. Entendeu? Você com isso ganha mais credibilidade e tal. Eu fiquei pensando, mas por que o meu cabelo não pode ser um cabelo aceito para ocupar uma posição de gerente? Por que o gerente tem que ter um cabelo liso? Então isso é uma fala racista. Uhum. Por quê? Porque o cabelo crespo, numa mulher negra, não é bem aceito quando ela alcança determinadas posições. E isso também é importante dizer que não é porque você está numa determinada classe social que você não vai sofrer racismo. Então, temos aqui um aspecto importante também. Mas esse tipo de racismo, essa fala, é uma fala de uma pessoa contra a outra, né? Uhum. Mas a gente também tem um racismo que é um racismo mais perverso, que é o racismo praticado pelas instituições. E esse racismo praticado pelas instituições tem um alcance muito maior. Porque uma pessoa
ofendendo a outra, a coisa se resolve ali. Mas e quando uma instituição que deveria beneficiar todos igualmente, ela simplesmente ignora as peculiaridades de um determinado grupo populacional, que são as pessoas negras. Então, assim, no racismo praticado pelas instituições, a gente pode dar como exemplo leis que foram promulgadas lá atrás, no Brasil colônia, logo após a abolição da escravatura, onde os negros eram proibidos de frequentar a escola pública. Outra lei importante também que foi promulgada e que só aprofundou a desigualdade racial no país, que foi a lei que impediu que pessoas negras, já livres, né, após a abolição, adquirissem terra. Então, muitas vezes a pessoa tinha aquele dinheiro que ela juntava, né, aquelas mulheres negras que vendiam os quitutes e tal, elas juntavam dinheiro para comprar a liberdade dos seus parentes, dos seus amigos, e juntavam dinheiro para ter terra. Mas tinha uma lei que dizia que pessoas negras não podiam ter terra. Isso fez parte de um projeto de Brasil. O Brasil se estruturou a partir do racismo, promulgando leis que já excluíam o negro logo que foram logo quando a escravidão foi abolida. Então, na verdade, não houve uma abolição. Houve, na verdade, um ato que deu fim a um sistema de escravidão, mas que não acolheu essas pessoas. Outro exemplo que eu posso dar, mais atual, de um racismo institucional praticado por empresas, por instituições privadas, que é, por exemplo, na análise dos currículos. Quando analisa, por exemplo, bairros, quando não aceita currículos em bairros periféricos, quando não aceita currículos onde não tem uma proficiência em inglês, não se fala a língua. Às vezes a vaga para a qual aquela seleção está sendo feita não exige. A pessoa não vai nem usar inglês. Mas aquela empresa, como uma forma de filtrar os seus candidatos, já coloca barreiras, e essas barreiras têm cunho racial. Por quê? Lá atrás, quando você disse que um negro não podia frequentar a escola, você tirou o negro da posição de vantagem, ou pelo menos de equiparação em relação aos brancos. Então, quando a gente pôde frequentar a escola, a gente já estava atrasado. Estava todo mundo na escola, menos a gente. Eu falo a gente porque meus antepassados, né? Então, assim, nos colocaram lá no fim da corrida e agora exigem inglês. É um jeito de praticar racismo indiretamente. Então, eu estou dando aqui exemplos de uma pessoa em relação à outra, que tem um alcance, porque várias pessoas podem praticar racismo em relação a outras. Mas a gente tem uma forma de racismo cuja amplitude e o efeito atinge muita gente, que são os racismos praticados pelas instituições, porque elas têm o poder de criar regras, que são assim, é como se fosse assim, mata um coelho, sabe, mata 2 coelhos numa cajadada só. Então, assim, temos que estar atentos para ver em que medida eu estou sofrendo racismo. Quando alguém na portaria te pede uma credencial, um documento, aí você fala, não, tudo bem pedir um documento para eu entrar, para eu acessar determinado lugar. Mas aí você vê uma pessoa branca, passa sem um documento. O que é isso? Ah, mas é porque a gente pede documento. Ah, mas não pediu para aquela pessoa branca. Quando alguém pede para uma validação, por exemplo, você vai fazer uma compra no cartão de crédito, isso acontece direto. Isso é porque tem uma ordem na empresa que diz, quando a pessoa tiver tal e tal perfil, você não aceita logo a compra dela. Liga para o banco, ou liga para alguém, para uma referência. Isso acontece direto, mas a gente às vezes não se dá conta. Então, a gente tem que estar muito atento e tem que realmente reunir elementos internos e sociais para combater isso. Porque isso está errado, isso é crime, inclusive. Porque deixou de ser, então, Ive, né, com a abolição, deixou de ter essa posição escancarada e declarada. A partir disso, então, os mecanismos, né, a forma que isso foi acontecendo vai entrando aí de uma forma até meio disfarçada. Sim, porque, na verdade, a gente tem, antes, na escravidão, não precisava ter racismo. Porque já tinha escravidão. A escravidão era um sistema jurídico, legal. Estava na lei, você poderia escravidar pessoas negras. A igreja praticava escravidão. Aliás, a igreja ajudou muito
para que o racismo, para que a escravidão fosse algo naturalizado. Depois que foi abolida a escravidão, e é importante dizer que o Brasil foi um dos últimos países, se não o último, a abolir a escravidão. Olha que coisa. Em toda a América. Isso mostra que a gente está arraigado, que o racismo e a escravidão como um sistema econômico está arraigado na nossa história. Liberada a escravidão, a gente começa a ter que usar o racismo como um mecanismo para precarizar aquele corpo negro, para pagar mal aquele profissional negro, para excluir o profissional negro e continuar mantendo ele na margem e na situação precária que a gente vê hoje, né? O racismo está aí para isso. A gente vê hoje isso acontecer. Então, estou super curiosa, Ive, para ouvir falar sobre o racismo de hoje, nos dias de hoje. Olha, Bela, é importante, porque assim, eu estou falando um pouco do passado, trazendo aqui a questão histórica para explicar como chegamos até aqui, né? Então, esquecendo aí o Brasil colônia. Se a gente tivesse feito tudo direitinho, tivesse havido a abolição da escravatura e tivesse dado aos negros todos os instrumentos necessários para eles se erguerem na sociedade, a gente não ia estar falando de racismo, a gente ia estar falando de uma transição e de uma possibilidade de uma luta igualitária. Mas não foi assim. O governo sempre, o Estado, sempre trabalhou para colocar o negro nesse lugar. E onde a gente vê esse racismo hoje? Falta de políticas públicas que beneficiam, na sua maioria, pessoas negras. Então, quando eu falo falta de creche, eu estou falando creche pública. Eu estou falando de quê? Da mãe negra que precisa colocar seu filho na creche para poder ir trabalhar. Quando o governo não liga para isso, trata isso de uma forma negligente, ele está sendo racista. Porque se a gente estivesse falando de mulheres brancas, a política já estaria estruturada. Porque a gente tem excelentes políticas que atingem outras camadas da sociedade, políticas públicas que atingem camadas da sociedade ocupada, inclusive, pelas pessoas brancas. Mas toda a política pública, onde a gente tem como maior beneficiário as pessoas negras, a gente vê a negligência. Então, a falta de creche, ou creches bem estruturadas, com boas merendas escolares, a falta de reforço ao serviço público de saúde. O serviço público de saúde foi criado por pessoa para beneficiar as pessoas negras e foi fruto da luta do movimento negro para criar o SUS. Só que, tudo bem, foi criado, foi um bom ponto, mas não basta criar, é preciso dar força para esse sistema, para beneficiar todos e, na sua maioria, as pessoas negras. Porque onde estão as pessoas negras? Estão como sendo usuárias do serviço público de saúde, transporte público, iluminação pública. Quando a gente fala de um prefeito que olha para a iluminação pública, ele não está beneficiando a mulher branca que entra no condomínio, ela está de carro. Mas aquela mulher negra, em sua maioria, mulher negra, porque periférica, que precisa saltar do ônibus ou acorda cedo para ir para o trabalho, precisa de iluminação pública. Um prefeito que não olha para isso, ele está sendo um prefeito racista. É uma política pública racista. Por quê? Porque não olha com atenção para essas coisas. Por outro lado, a gente tem também falta de um olhar das empresas, por exemplo, que, como eu te disse, coloca filtros que não beneficiam aquelas pessoas. Quando a gente vê, por exemplo, falar um pouco de racismo hoje em dia, quando a gente vê 70% das pessoas encarceradas são pessoas negras, é um retrato de que tem alguma coisa errada nesse sistema. Não é porque as pessoas negras praticam mais crime. É porque as pessoas negras são as mais abordadas pela polícia. São as pessoas negras que, muitas vezes, praticando o mesmo crime que uma pessoa branca, ela vai ser julgada com mais severidade. Então, uma pessoa que rouba, olha só, uma pessoa que furta um biscoito dentro de um supermercado, se ela for negra, ela vai ser considerada um ladrão. Se uma mulher branca entra num supermercado e furta um biscoito, ela é considerada uma cleptomaníaca. Isso a sociedade vê dessa forma. Por que tá roubando? Deve ser doente, deve ser maluca, deve ter algum problema, algum problema psiquiátrico. Mas então o que eu quero dizer é que o olhar da sociedade também é carregado por esse preconceito. Então quando a gente vê um jovem infrator, se ele for um menino negro, jovem,
às vezes criança, a gente não vê como um jovem infrator, a gente vê como um criminoso, um bandido. Quando é um menino branco, um jovem branco, a própria imprensa retrata aquele jovem como um filho de empresário comercializou uma dose de maconha. A comercialização de drogas, a rigor, é tráfico. Mas para o negro, é tráfico. Para o branco, é comercialização de drogas. Só o jeito que se fala já mostra que a sociedade ela reflete o preconceito que as instituições reforçam. Então, quando a gente tem instituições que reforçam o racismo, todo mundo se sente à vontade para praticar violências e para se desensibilizar em relação a determinadas violências. Outro exemplo muito corriqueiro. A gente vê uma criança de 2, 3, 4, 5 anos pedindo uma esmola na rua. Às vezes a gente ignora. Pode estar passando fome. Às vezes a gente, eu digo como sociedade, usa falas assim, cadê? Deve ter uma pessoa aí usando essa criança para pedir uma esmola. Mas já tem experimentos sociais feitos com crianças brancas sozinhas na rua, onde todo mundo se preocupa em saber se essa criança está perdida. Mas quando a gente vê uma criança sozinha na rua, a gente não quer saber se essa criança negra está perdida. Porque ela já está perdida. Ela já está perdida lá atrás, quando não teve creche. Ela já está perdida lá atrás, quando a escola ela tem que não ter... muitas vezes as aulas são suspensas por conflitos entre polícia e tráfico de drogas na comunidade. Quando a mulher se vê em uma posição de ter sofrido violência doméstica, chegar na delegacia e ela é ignorada. A mulher branca chega na delegacia, ela é muito mais considerada. Quando a mulher negra chega na delegacia, ela não é tão considerada no seu direito de exigir justiça contra o homem que a violenta. Então, assim, a gente vê esse racismo sendo praticado de várias formas e muitas vezes por nós, porque nós somos reflexo dessa sociedade. Então, a gente tem 2 caminhos. Cobrar que a sociedade nos dê política pública para aqueles que mais precisam, que são os 56% da população que estão aí, em sua maioria, à margem, e vigiar nossos próprios atos. Então, Ive, como tudo isso muda? É a pergunta que não quer calar. Olha, Bela, sempre mudou. Apesar da minha fala pode parecer uma fala muito trágica, né? A gente está tratando aqui de coisas muito pesadas, que sensibiliza muito a gente, mas o ponto positivo nessa tragédia que foi a escravidão e que é o racismo, é que a gente nunca aceitou. Os negros, os indígenas, nunca aceitaram, assim, pacificamente, esse sistema. Então, lá de trás, na época já da escravização de pessoas negras, no Brasil colônia, a gente já tinha manifestações de pessoas negras demonstrando uma resistência. A gente teve Quilombo dos Palmares, né? A gente teve o próprio candomblé, é um ambiente de resistência muito grande, de preservação da cultura. A gente tem a capoeira. Tudo isso foi tratado como algo muito simples, mas na verdade cada uma dessas manifestações sociais feitas e lideradas por pessoas negras, são símbolos de resistência. Ou seja, a ideia era excluir as pessoas negras do país. Era miscigenar a ponto de eliminar os negros. Isso é um projeto de país. E olha aí, nunca conseguimos, somos 56%. Ou seja, de um projeto que a ideia era eliminar, e ainda se a gente for olhar friamente, a gente é 56% da população, vivendo e fazendo arte, produzindo coisas interessantes e lutando. E aí atualmente temos aí exemplos muito fortes e muito importantes de mudança, que não vieram também como presente, vieram como fruto de luta. Os movimentos negros se estruturaram desde sempre e hoje a gente tem a lei de cotas, que é fruto desse movimento. A gente tem o reconhecimento legal e constitucional do racismo como crime. A gente tem a Lei 10.639, que obriga as escolas públicas e particulares a incluírem nos seus currículos a história do negro. Então a gente não tem que
aceitar que a escola dos nossos filhos apenas contem que o Brasil foi descoberto pelos portugueses e aquela história toda, a história da Europa, Grécia, não. Cadê a África? Cadê a história dos nossos antepassados? Cadê a história dos nossos heróis negros e indígenas que construíram esse caminho que nos levam até aqui, né? Esses caminhos. Então, assim, essa lei obriga as escolas a olharem para isso. Entendeu? A celebrarem as nossas datas, né? A evidenciarem a nossa cultura. Então, eu acho que são elementos de progresso e de mudança. E quando a gente fala que a gente muda a vida de uma pessoa negra, a gente não está mudando a vida de uma. A gente está mudando a vida de uma família. Então, por exemplo, o sistema de cotas nas universidades, ele não beneficia uma família, uma pessoa só. Ele beneficia uma família, ele beneficia uma comunidade, ele beneficia todo um entorno. Então, assim, ele traz uma possibilidade de sonho, né, de que aquelas pessoas podem ocupar aquele lugar. Então, temos hoje bons exemplos de mudança, mas o jogo não está ganho, o jogo tem que ser jogado. É toda hora. Então, assim, a gente precisa refletir e primeiro, reconhecer a existência do racismo. Depois, reconhecer que podemos ser alvos, se pessoas negras, e podemos ser agentes, praticar o racismo. Porque às vezes a gente faz sem sentir. Então, vamos ficar atento. É uma consciência. Um outro exemplo muito importante de avanço, né, numa política de mudança em relação ao racismo institucional, foi o exemplo do governo Dilma, que instituiu leis que beneficiaram as empregadas domésticas. Por quê? Como eu falei, 65% das empregadas domésticas são mulheres negras. Uhum. Até o governo Dilma, essas mulheres não tinham direito ao FGTS, não tinham direito a se aposentar dignamente. Então, assim, o reconhecimento, né, da necessidade dessa lei pelo governo Dilma foi um marco. Na época, muita gente bradou dizendo, não, vai gerar muito desemprego. Ora, a gente não pode utilizar esse argumento para não beneficiar as empregadas domésticas, que são trabalhadoras como outras outra trabalhadora como qualquer um. Por que a empregada doméstica não tinha direito a benefícios que já eram dados a outros trabalhadores? Então, essa política em que houve esse benefício foi fruto também de luta das empregadas domésticas que têm seu sindicato. Uhum. É importante saber, empregadas domésticas têm sindicato. Então, que se organizaram e ganharam força pelo coletivo. E isso é sempre, o racismo só se combate através da mudança das estruturas. Eu posso fazer a minha ação individual, mas ela tem que estar somada a um olhar para mudar a estrutura. Então, a organização sindical das empregadas domésticas foi muito boa, né? Foi muito eficaz quando lutou e conseguiu, por exemplo, o reconhecimento da necessidade dessa lei, e o governo acolheu. Então, de um lado, a gente tinha um governo que acolheu uma pauta que já era fruto de luta. Então, assim, houve uma mudança substancial. Hoje ninguém mais discute. Inclusive a empregada doméstica, ela pode até, eventualmente, se sujeitar a outro regime, né, diarista e tal. Mas aquelas que estão dentro de um regime empregatício, né, de jornada, elas precisam ser registradas. E existe lei para isso. Isso é muito importante. Isso talvez seja uma das leis mais revolucionárias que a gente teve. E falando então em transformação, como é que eu posso ser uma pessoa antirracista? Olha, temos dois caminhos. Um não é o antirracismo, que é o seguinte: eu não xingo ninguém, eu não pratico nenhum ato racista objetivo, eu não faço nenhuma distinção no meu dia a dia entre pessoas negras e brancas, indígenas e tal. Isso é não ser racista. Você apenas não está sendo racista. Agora, para ser antirracista, você precisa agir. Agir contra a maré. Então tem que ser uma ação, digamos, direcionada. Como ter uma ação direcionada? Primeiro, se você é uma pessoa negra, você tem que combater o racismo porque ele te atinge diretamente. Você tem que ajudar e somar na luta coletiva. Olhando para as propostas dos governos municipal, governo federal, governo estadual, quais são as propostas que realmente beneficiam as pessoas negras?
Não adianta eu ser uma pessoa negra periférica e votar numa proposta de governo que vai beneficiar os financistas da Faria Lima. O que isso vai me beneficiar? Nada. Eu tenho que olhar para as propostas que dizem respeito à minha realidade. Escola, creche, posto de saúde, transporte. Olha para o candidato que você escolheu e pergunta qual é aquela proposta. Qual é a proposta que me beneficia? Né? Então isso é uma importante atitude antirracista, principalmente a pessoa negra, que é usuária e beneficiária do serviço público. Por outro lado, se você é uma pessoa branca, fique atento. Fique atento para não praticar o racismo e fique atento para, na hora de optar entre uma pessoa, na hora de contratar, por exemplo, quando vou contratar um prestador de serviço, você pode optar. Se tem uma mulher negra ali oferecendo um serviço, você não conhece nenhum dos dois. Tem uma mulher negra e tem um homem. Vai na mulher negra. Se bobear, ela é uma mulher negra solo. Se bobear, ela vai mudar, ela tá ali carregando uma família inteira. Então, é uma coisa simples. No dia a dia, tem aquela quitanda do bairro. Vai lá, qual é a quitanda que tem a mulher negra como dona ou como funcionária? Na hora da comissão, coisa simples. Isso tá para a pessoa branca e para a pessoa negra. Mas a pessoa branca, às vezes, ela fica desavisada. Né? Ela está sempre beneficiando os seus e tal. Então, eu convoco para que a gente tenha esse olhar, porque esse olhar muda realidades. Né? E, por outro lado, a gente tem também que lutar para que a educação dos nossos filhos seja antirracista. Porque o racismo na escola é algo perverso. A criança que sofre racismo na escola, ela já cresce com a autoestima devendo de 2-0. Entendeu? É o seu cabelo que é questionado, é a sua cor que é questionada. Imagina, enquanto a criança branca, ela é tida como princesa, a professorinha põe no colo. Já tem pesquisa que já demonstra que a criança branca recebe mais carinho na pré-escola do que a criança negra. A criança negra, às vezes, ela não é abraçada, não é colocada no colo, ela não tem as suas necessidades ali contempladas. Então, a gente tem que lutar para que a escola dos nossos filhos negros trabalhem para empoderar os nossos filhos, para defender, para que eles possam se defender contra o racismo que eles vão enfrentar na sociedade. Então, isso para mim é fundamental. E se você é uma mulher branca, uma mãe branca, um pai branco, lute para que a escola trabalhe para não criar seu filho como mais uma pessoa racista. Então, é basicamente... reproduzindo esse sistema perverso. Isso. Para a gente fazer um fechamento aí com chave de ouro, quais são as reflexões que você deixa para a gente, assim, reflexões que você acha que são importantes dentro de tudo que a gente falou? Olha, Bela, primeiro eu queria, assim, convocar aquelas mulheres que ainda estão em dúvida sobre a existência do racismo, né? Porque eu tô aqui trazendo, às vezes, é um tema que nunca foi objeto de uma conversa, a pessoa nunca pensou sobre o assunto. Tem muita gente que é isso, vai vivendo, porque a vida do trabalhador brasileiro é isso, né? A gente, às vezes, não tem tempo nem para refletir sobre a estrutura. A gente simplesmente vai vivendo e reagindo e vivendo e respondendo àquela vida de forma automática. Se você ainda está em dúvida, eu deixo algumas perguntas. Por que nos bairros nobres só a maioria das pessoas brancas são os moradores e as pessoas negras estão servindo? Né? Você entra num restaurante, interessante. Onde estão as pessoas negras? Por que elas estão servindo os brancos? Né? Por quê? Isso é uma pergunta que eu deixo aí no ar para que você reflita. Outra pergunta importante e que é meio que desdobramento disso, o nível alto de encarceramento das pessoas negras, isso é um sintoma grave de racismo. E aí eu faço a pergunta, por que são os negros que estão encarcerados se a prática de crime é algo que não depende de cor? E quando há a prática de crime por pessoas negras, há o julgamento mais severo? É uma pergunta, uma reflexão. E os postos de serviço, de forma geral, são mais precários para as pessoas negras, e os postos de liderança, se a gente for olhar no governo, e olha que nesse governo a gente tem até a maior presença de pessoas negras, não chega nem a metade, não chega nem 20%, nem 30% em alguns casos. Então são reflexões que eu deixo. Em relação às mulheres, eu faço uma outra pergunta também que é muito importante, mas mais direcionada para as mulheres. Por que a questão estética, quer dizer, o padrão estético
mais valorizado é o padrão da mulher branca. Por que o cabelo mais bonito é o cabelo liso? Por que a pele mais valorizada, onde as propagandas dos cosméticos se dirigem àquela mulher branca? Né? A gente tem pele. Cadê os cosméticos pra gente? Pode parecer algo banal, mas na verdade o racismo está impregnado nessas mensagens que nos diminuem. Entendeu? Então, assim, mulher negra, onde estamos, né, nesse imaginário da beleza? Onde estamos no imaginário da candura? Onde estamos nesse imaginário da sensibilidade? Porque essa ideia da mulher negra sempre guerreira, eu não sei se a gente precisa comprar essa mensagem. Porque essa mensagem torna a gente mais invisibilizada em relação às nossas dores. Entendeu? Então, vamos pensar bem. Quando você disser, eu sou guerreira. Será mesmo? Na verdade, eu aqui, falando de mim, não sei se eu quero ser guerreira. Eu acho que eu quero ser princesa. Eu quero ser bem princesa nesse mundo. Então, é uma reflexão que eu deixo. Né? Temos também direito de ser princesa, pelo menos de optar. E aí, fechando aqui o assunto, eu queria deixar uma reflexão de que sempre foi algo coletivo o antirracismo. Nunca o antirracismo vingou e deu resultados se não fosse uma luta coletiva. E eu tô aqui hoje viva porque um bando de gente lá atrás, no passado, a minha avó, a minha bisavó, os ancestrais todos trabalharam para que não só eles sobrevivessem, mas toda a comunidade. Então, quando a gente está falando de luta de emancipação, a gente não está falando de uma luta solitária. A gente tem que se juntar. E a mulher é sempre boa nisso, viu? Eu acho que as mulheres têm muito a ensinar para o mundo em relação à sua postura de congregar, de juntar forças para uma mudança. Afinal de contas, a gente está aí, guardando o mundo há muito tempo. É isso aí, juntas somos mais fortes. Obrigada. Obrigada, gente.